Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingresso na Arte. No vídeo de hoje os assuntos são literatura e música. Rosa me contou do mundo depois da borda do sítio. Disse que no posterior da minha divisa tinha aquele universo todo do mapa. Que naquele além tinha tigre de pelo azulado, chocolate que queimava, montanha de gelo e mulher que amava mulher. Eu queria cavalgar o tigre, mastigar o chocolate, trepar a montanha e amar a rosa. Queria meu corpo de papel branco colado naquele corpo vermelho pintado. Rosa foi meu mundo. Eu, mar solitário, o oceano dentro de mim ganhando continentes. Esse trecho faz parte do conto Dezembro de Deserção, que conta a história de uma mulher do sítio, onde era sempre terra, sempre horta, sempre mangueira saturada de fruta, mar nunca, que acaba se apaixonando por uma outra mulher cujo percorrer tinha sido o mundo. E este conto abre o livro Enfim Imperatriz, obra de estreia da paulista Maria Fernanda Elias Magno. Este livro foi publicado em 2017 pela editora Patuá e reúne 17 contos que apresentam características em comum. Em primeiro lugar, a maioria das frases são curtas e escritas na ordem direta, ou seja, primeiro o sujeito e depois o predicado. E são textos que se encaixam na categoria prosa poética. E boa parte dos personagens que protagonizam os contos do livro são vítimas de algum tipo de violência. No forte conto, por exemplo, Olhos Executados, a Maria Fernanda fala de um cara que fica desnorteado ao testemunhar um experimento científico que beira a tortura em um assassino. Já no conto Enfim Imperatriz, que dá título ao livro, ela conta a história de duas mulheres iranianas casadas com o mesmo chá e aborda o tema da invisibilidade da mulher na sociedade. Já a homofobia é o pano de fundo do conto Botões Coloridos e Soldadinhos de Chumbo, sobre um garoto que precisa esconder do pai que ele prefere se divertir com brincadeiras consideradas de meninas. Mas o tema mais abordado ao longo do livro é a violência sexual contra as mulheres, que se manifestam de maneiras diferentes em 3 contos desta obra. Em Vive Maputo, por exemplo, ela conta a história de uma mulher que, enquanto lê a notícia de um estupro no jornal, precisa lidar com o patrão que a assedia. Já em Geni, a Maria Fernanda pega emprestado o título de uma famosa música do Chico Buarque, também a personagem título dessa faixa, para contar a história da prostituta Geni. E em Cartas à Irmã, que encerra, que fecha o livro Enfim Imperatriz, ela coloca como protagonista uma jovem que escreve cartas à irmã que desapareceu. E essa irmã que está sumida, provavelmente ela sofreu violência sexual, um abuso do próprio pai. Eu troquei algumas mensagens com a Maria Fernanda, que me contou que ela terminou de escrever seu primeiro romance, um romance de estreia, que ainda não tem data de lançamento, e que esse romance vai falar sobre as personagens do conto Cartas à Irmã, ou seja, vai falar sobre a infância e o futuro dessas duas mulheres. A Maria Fernanda é defensora pública e é fã de Guimarães Rosa. Em entrevista ao projeto Como Eu Escrevo, ela comentou que ela tem muita vontade, tinha muita vontade de ler qualquer livro que o Guimarães poderia ter escrito e não escreveu. E voltando a falar de Enfim Imperatriz, esse livro ganhou o prêmio Jabuti na categoria Contos e também foi finalista do prêmio Sesc de Literatura. Os contos da Maria Fernanda são de dar nó no leitor. Eu fiquei muito tocado e muito emotivo ao ler vários desses contos e eu recomendo que você os leia em voz alta, porque assim eles ganham uma vida muito diferente se você ler em voz baixa. O assunto agora é música. No dia 7 de abril, o Instagram do Ingresso na Arte escreveu pela primeira vez sobre as lives da cantora Tereza Cristina no Instagram. Se eu não me engano, naquele período eram as primeiras lives que ela realizava nessa rede social. O assunto predominante era samba e, além de cantar, ela também contava histórias de compositores do samba que ela admira, como, por exemplo, o Paulinho da Viola, o Elton Medeiros, o Candeia, o Cartola, entre outros. E desde então, a live da Tereza Cristina só cresceu. Mais de 80 dias depois daquele primeiro post, e também depois de várias capas de jornal e também de revista, a live da Tereza Cristina se tornou fundamental em tempos de quarentena e um dos melhores eventos em tempos de isolamento social. Isso no início atraía cerca de 300 pessoas. Hoje, mais de 3 mil pessoas entram na live da Tereza Cristina, que começa às 10 da noite e vai até 1 da manhã, 1h30, 2 da manhã e por aí vai. E ao longo desse período, ela homenageou vários artistas, como por exemplo Gilberto Gil, o Caetano Veloso, figurinha carimbada nas lives da Tereza Cristina, o Cazuza, ou a Maria Bethânia, entre outros.
Além disso, alguns políticos entraram na live da Tereza Cristina para trocar uma ideia com ela, como por exemplo o ex-presidente Lula e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e ela também abriu o leque de assuntos abordados na live, em sua live. Às quartas-feiras, por exemplo, ela canta músicas de trilhas de novela e aos domingos o tema é LGBTQIA+. E na terça-feira, dia 30 de junho, ela armou uma festa para a cantora Marisa Monte, que faz aniversário no dia 1º de junho. E foi uma celebração e tanta que atraiu várias figuras ilustres, como o próprio Caetano Veloso, a Maria Gadu, o Pedro Baby, a Silvia Borba, o cantor Silva, o Carlinhos Brau, entre outros. E até mesmo a aniversariante, a sempre reservada Marisa Monte, deu as caras por lá para receber os parabéns a Tereza Cristina e também de quem acompanhava a live. E as duas conversaram sobre o período em que elas se conheceram, também sobre projetos relacionados à velha guarda da Portela, escola de samba das duas, e claro, a Marisa Monte cantou para a alegria de geral. A pedido da Tereza Cristina, a Marisa cantou Speak Low, gravada no primeiro disco da Marisa Monte, o MM, de 1989. A Marisa não lembrava muito bem a letra, se enrolou um pouco, mas foi lindo. A Marisa também cantou a música Velha Infância, sucesso dos tribalistas, e para fechar cantou o hit Na Estrada, gravado no álbum Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão, de 1994. E falando na cantora Marisa Monte, em junho ela lançou o projeto Cinefonia, que reúne gravações ao vivo nunca lançadas por ela em áudio, somente em DVD. Um projeto fez com que ela, com a ajuda de arquivistas, biblioteconomistas e outros profissionais, vasculhasse a sua própria carreira. Não tem nenhum material inédito assim, mas vale muito a pena conferir. Fazem parte desse projeto o álbum Memórias ao Vivo, registro do show da turnê do disco Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, lançado no ano de 2000, aquele disco com a música Amor, I Love You. Também tem um álbum Hotel Tapes, com gravações ao vivo do projeto Barulhinho Bom, uma viagem musical de 1996, e também o álbum Princípios, com faixas interpretadas por ela entre os anos de 89 e 92. De tudo que eu vi e ouvi, o que eu mais gostei foram dos registros do projeto Hotel Tapes, que trazem canções, por exemplo, da Marisa Monte com os Novos Baianos. Inclusive no canal do YouTube da cantora Marisa Monte, na playlist intitulada Hotel Tapes, dá pra ver alguns trechos desse DVD Barulhinho Bom, uma viagem musical, que se eu não me engano, a MTV exibiu nos anos 90, depois do ano de 96, claro. Eu gosto muito da performance dela com o Paulinho Boca de Cantor na música Mistério do Planeta. Também vale prestar atenção no clipe da música A Menina Dança, em que ela divide os vocais com a Baby do Brasil. E tem uma hora nesse clipe que elas ficam ao fundo sambando, assim, se acabando de sambar ao som das guitarras do Moraes Moreira e também do Pepeu Gomes. E por fim, tem um videoclipe nessa playlist da música Tempos Modernos, feito com imagens e também fotografias feitas pelos próprios fãs da cantora. E em várias das fotografias a Marisa também está presente. Bom, eu fico por aqui lembrando que no Instagram do Ingresso na Arte, @Ingresso na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. Então, se você não segue ainda o Instagram do Ingresso na Arte, vai lá. Também diga aqui nos comentários o que você tem achado desses vídeos, tá bom? E vou encerrar o vídeo de hoje com a música Na Estrada, da cantora Marisa Monte, gravado no disco Verde, Anil, Amarelo, Cor-de-Rosa e Carvão. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.